Bom dia a todos os irmãos. É um grande privilégio para nós estudarmos a palavra do Senhor mais uma vez, nessa manhã. E hoje nós estamos dando sequência àquela série em cima dos solas, os lemas da Reforma Protestante. E hoje eu quero falar a respeito dos solos cristos. E o texto que eu quero ler com os irmãos é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Esse é o texto que eu escolhi para nós abordarmos esse assunto nesta manhã. Eu digo aos irmãos que foi difícil encontrar um texto para falar a respeito desse assunto, e a dificuldade não se dá pela ausência de textos falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, mas pelo excesso de textos que nós temos nas Sagradas Escrituras falando de Jesus. Porque toda a Bíblia gira em torno da pessoa de Jesus, ele é o centro, então fica difícil você escolher um aqui, outro ali, e se você assistir às pregações a respeito desse tema na internet, você vai ver que cada pregador usa um texto diferente. E eu escolhi esse aqui porque é um texto de preferência particular e por acreditar que é um texto que toca muito na problemática que Lutero vivia nos dias que antecederam a Reforma, a questão da justiça de Deus. Então eu escolhi esse texto porque exatamente no versículo 21 nós vamos encontrar ali uma resposta que Lutero encontrou nas Sagradas Escrituras de que a justiça foi feita na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler? Versículo 18 até o 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, esse é um tema muito relevante para a atualidade, por quê? Porque muitas igrejas ditas evangélicas nos dias de hoje têm pregado um evangelho, entre aspas, um evangelho sem a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Um evangelho sem a cruz. E nós vivemos em dias em que a maioria dos pastores por aí pregam moralismo, pregam tradicionalismo, pregam boas obras e não apontam para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, ela é central na fé cristã. E a cruz de Cristo, ela é muito importante. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, quando ele se dirige àquela igreja cosmopolita, naquela igreja que era influenciada por uma visão filosófica, por conhecimento, por sabedoria, onde os sábios discutiam a sua sabedoria nas praças, Paulo, ao escrever aqueles irmãos, Paulo diz o seguinte: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. A única mensagem que importava para o apóstolo Paulo, ao se dirigir àquela igreja de Corinto, não eram as mensagens filosóficas, não eram os conhecimentos, a sabedoria humana, mas sim a mensagem do Cristo e esse crucificado. E a mensagem da cruz, que era escândalo para os judeus naqueles dias, infelizmente ainda hoje se torna escândalo para muitos ditos pastores nos dias de hoje. Muitos pastores se afastam da mensagem da cruz. Por quê? Porque a mensagem da cruz te faz refletir sobre a sua condição. Porque foi lá na cruz que Jesus pagou pelos seus pecados. Evidente que se eu falar sobre a cruz de Cristo, eu terei que falar sobre os seus pecados. E alguns pastores hoje não gostam de falar de pecado. Sabe por quê? Porque ofende as pessoas. Eu ouvi certo pastor uma vez dizendo o seguinte, um pastor que tinha o título de o pastor do amor, ele me disse o seguinte: eu não prego sobre pecado, sabe por quê? Porque as pessoas trabalham a semana inteira, elas estão cansadas, elas têm a sua vida atribulada durante a semana e elas chegam no domingo para ouvir uma mensagem, eu vou falar que elas são pecadoras? Elas precisam de uma mensagem que as coloque para cima, uma mensagem que dê aí um power para ela aguentar a semana. Então falar que elas são pecadoras é uma mensagem que elas, infelizmente, que elas não gostam de ouvir.
e por isso tais pastores não pregavam. Lendo um livro do Michael Horton chamado Cristianismo Sem Cristo, eu li uma propaganda de uma igreja nos Estados Unidos e eu quero compartilhar essa propaganda para vocês perceberem a gravidade das igrejas nos dias de hoje, do afastamento que essas igrejas têm tido com relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe uma propaganda de uma igreja lá nos Estados Unidos. Diz assim: "Oi, vizinho, finalmente uma nova igreja para aqueles que desistiram de ir à igreja. Sejamos francos, muitas pessoas não são ativas nas igrejas nos dias de hoje. Mas por quê? Bom, muitas vezes os sermões são chatos e não tem nada a ver com o dia a dia. Várias igrejas parecem mais interessadas em sua carteira do que em você. Os membros não são gentis para com os visitantes. Você tem dúvidas sobre o tipo de cuidado do berçário para com os seus pequenos? Você acha que ir à igreja deveria ser agradável? Bem, nós temos as boas novas para você." Boa nova, a palavra boa nova foi usada aí. Boa nova, evangelho. Vamos ver o que temos de boas novas para você. A Valley Church é uma nova igreja projetada para atender às suas necessidades. Projetadas para atender às suas necessidades. Ok, a igreja ela é projetada para atender às suas necessidades, mas a única necessidade que você tem aqui é de se arrepender, se dobrar, se prostrar aos pés da cruz. Mas vamos ver o que é as suas necessidades aqui. Então, na church, a nova igreja projetada para atender às suas necessidades, nela você vai fazer novos amigos e conhecer seus vizinhos. Que legal! Apreciar música emocionante com um sabor contemporâneo, ouvir mensagens positivas e práticas que vão elevá-los a cada semana. Não sei o que é isso, uma áurea, sei lá, alguma coisa assim, mas aí tudo bem. E a mensagem é: como se sentir bem consigo mesmo. Olha que legal! Como superar a depressão, como ter uma vida plena e bem-sucedida, como lidar com o seu dinheiro sem que ele manipule você. E os segredos da vida bem-sucedida em família. Como superar o estresse, para quem mora no Japão, que igreja boa. Confie seus filhos aos cuidados do berçário realizado por trabalhadores dedicados. Você percebeu a ausência de alguma coisa nessa igreja? A boa nova que essa igreja tem a oferecer para os seus ouvintes é o quê? Uma igreja agradável, uma igreja que tem uma música contemporânea, uma igreja onde você vai fazer amigos. Ou seja, é um clube. Se você vem aqui, domingo após domingo, em busca disso aqui, você está no lugar errado. Você vai fazer amigos aqui sim, você vai ouvir às vezes, quando dá, música de boa qualidade, sim, mas não é por causa disso que você está aqui. Só existe uma razão para você estar aqui, e essa razão, ela está centrada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não é a razão pela qual você está aqui nessa manhã, então você perdeu o seu tempo vindo aqui. Porque Cristo, Ele é central na nossa vida, Ele é central no direcionamento das atividades eclesiásticas, e a sua vida é centrada e guiada pelo Cristo da cruz. Se não é Cristo a razão pela qual estamos aqui, nós não deveríamos nem nos chamarmos cristãos. Como eu disse, aquele texto que eu li, eu acredito ser um texto muito importante por tratar exatamente da problemática dos tempos de Lutero. Se nós observarmos a época em que Lutero vivia, Lutero era um monge católico, um monge agostiniano, portanto, fazia parte do sistema católico romano na sua época, e o sistema católico romano na sua época era mergulhado por um contexto. E a gente precisa entender o contexto em que Lutero estava inserido para nós entendermos a razão do Solus Christus ser reafirmado. Ainda que a palavra Solus Christus não tenha saído dos lábios de Lutero, nós vamos perceber que a sua teologia, os seus debates giraram em torno da pessoa de Cristo e principalmente em direção à justiça de Deus mediante a morte de Cristo na cruz. Nos dias de Lutero, a Igreja Católica Romana, e ainda hoje, defendia e defende a ideia da justiça infusa. A doutrina romana da justificação defende a doutrina da justiça por infusão. O que é justiça por infusão? Justiça por infusão é aquela justiça que você vai adquirindo
dia após dia. Conforme as suas obras vão aumentando, a sua justiça diante de Deus vai também aumentando. Então você vai adquirindo justiça. Como? Mediante suas boas obras. Esse é o conceito de justiça infusa que Lutero estava mergulhado. Por isso, Lutero era alguém obcecado por alcançar a justiça de Deus por sua força, pelos seus próprios braços, porque esse era um dogma da igreja a qual ele estava inserido. E Lutero, mais do que ninguém, era alguém que era obcecado por alcançar essa justiça diante de Deus. Veja o que ele disse depois da sua conversão. Ele diz o seguinte: torturei-me com oração e jejuns, vigílias e congelamento. Tal austeridade poderia ter me matado. O que mais eu buscava agindo assim, senão Deus, o qual presumivelmente via a minha extremada observância da ordem monástica e a minha vida austera. Lutero disse que ele se torturava com orações, se torturava com jejuns, vigílias e congelamento, e disse que até essa atitude poderia ter matado, tanto de jejum, de não comer, e até mesmo o rigoroso inverno daquela região. Ele disse: eu andava constantemente em meio a um sonho e vivia em meio a uma idolatria real. Porquanto não cria em Cristo. Você consegue imaginar um monge que não crê em Cristo? Porquanto não cria em Cristo. Qual a imagem que ele tinha de Cristo? Ele diz: eu apenas o considerava um severo e terrível juiz, pintado como alguém sentado sobre um arco-íris. Esse era o conceito que Lutero tinha a respeito de Jesus. Ele não cria em Cristo. A única imagem que ele tinha era de um terrível, severo juiz sentado sobre um arco-íris, apontando o seu dedo para julgá-lo. Em outro lugar, ele diz o seguinte: quando eu era monge, esbaldei-me grandemente por quase 15 anos com sacrifício diário. Torturei-me com jejuns, vigílias, orações e outras obras muito religiosas. Sinceramente, eu cria que assim adquiriria o quê? Justiça por meus próprios esforços. Então, pela sua própria força, ele acreditava que toda essa religiosidade, esses 15 anos de dedicação, de sofrimento, de tortura, ele acreditava que por causa disso, dos flagelos, ele acrescentaria justiça à sua vida, e ele depois descobriu que nada disso adiantava. Em 1510, Staupitz o aconselhou a ir a Roma, e Lutero vai a Roma, e chegando em Roma, ele se depara com a Escala Santa, ou a Santa Escala, e diz a lenda que essa era a escada a qual o nosso Senhor Jesus Cristo havia sido julgado diante de Pôncio Pilatos. Jesus andou por aquela escada para ser julgado diante de Pôncio Pilatos. A Igreja Católica diz que aquilo foi transportado de alguma forma, milagrosa e tal, e quem subisse os joelhos, os degraus de joelhos, chegando até o topo, teria o perdão dos seus pecados. Então Lutero sobe essa escada até o topo, já que ele já fez de tudo, 15 anos se martirizando, tanto sofrimento, e lá vai Lutero, mais uma tentativa de alcançar a salvação por meio da sua própria força. E ele, ao chegar ao topo, uma mensagem lhe vinha à mente: quem garante que isso é verdade? Como posso ter certeza que realmente as coisas são assim? E Lutero volta decepcionado ainda mais, percebendo que, por mais que ele se esforçasse, a sua justiça não era aumentada. Ele se sentia acusado pela sua pecaminosidade. Lutero, no convento, ele tinha um confessor particular, e diz que Lutero toda hora, constantemente ia atrás do seu confessor confessar os seus pecados. Por quê? Porque ele acreditava que se você não confessar os seus pecados, também você corria risco de não ir para os portões celestes. Então, esse confessor diz que Lutero o tempo inteiro vivia perturbando, batendo de madrugada, a qualquer hora eu preciso me confessar, até que um dia esse seu confessor disse o seguinte: quer saber, Lutero? Sai, vai para uma boate, cometa um crime, mata alguém, faça alguma coisa de verdade e realmente vem aqui se confessar. Lutero, ele vivia se confessando, por quê? Porque ele acreditava que se não fizesse isso, a sua salvação estava em risco. Então Lutero era alguém no seu tempo, obcecado por justiça. Por quê? Porque o contexto da igreja em que ele estava inserido defendia a doutrina da justiça por infusão.
Você acha que essa é uma doutrina apenas católica? Você acredita que essa doutrina não está presente em muitas igrejas ditas evangélicas nos dias de hoje? Eu digo aos irmãos que muitas igrejas evangélicas hoje defendem exatamente o conceito de justiça infusa. O conceito em que a salvação depende das suas obras. Você precisa fazer alguma coisa. Você colocar Cristo mais alguma coisa para você ser salvo, pode ter certeza que você está defendendo o conceito de justiça por infusão. Uma vez nós estávamos estudando a doutrina da justificação, naquele livro Justiça Eterna, do Horatius Bonar. Na minha opinião, até agora, dos livros que eu li sobre esse assunto, melhor, que trata a respeito da doutrina da justificação. E nós estávamos estudando com alguns irmãos aqui, e num dado momento uma senhora foi nos visitar, e eu explicando a respeito da doutrina da justificação, como ela é feita por Deus, como ela é realizada por Deus. Então essa senhora pediu oportunidade e ela disse o seguinte: olha o que essa senhora disse, e vê se não é bonito o que ela falou, vê se não dá para dar um like, dá para dar uma compartilhada no Facebook. Ela disse o seguinte: a nossa vida é como uma caderneta escolar, e nós precisamos adquirir boas notas para chegar no final da nossa vida, apresentarmos a nossa caderneta a Deus, Deus vai olhar as nossas notas e vai nos aprovar. Ah, bonito isso aqui, não? Ó, estimula a santidade, estimula um monte de coisa, não? Você tem uma caderneta em suas mãos, você precisa de boas notas, ou seja, você vai realizar boas obras e vai adquirir notas para chegar no fim da vida. Deixei ela falar, e depois que ela terminou de falar, eu vi na necessidade de corrigi-la, e eu disse que o que ela estava defendendo era, na verdade, a doutrina católica de justiça por infusão. Aí eu peguei a ideia dela, a analogia dela, e expliquei o que a Bíblia realmente ensina sobre a doutrina da justificação, ou da justiça de Deus, usando a própria ilustração que aquela senhora deu. Eu disse a ela que, de fato, nós temos uma caderneta escolar. Vamos usar a analogia daquela senhora. De fato, Deus nos entregou uma caderneta escolar e nós precisamos de nota. Só que na teologia, dentro da doutrina da justificação, existe um conceito chamado tripla imputação. 3 imputações acontecem. E a primeira imputação é: os pecados de Adão foram imputados em nós. Lembra? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Então o pecado de Adão entrou no mundo e esse pecado abraçou toda a raça humana. Então nós temos a nossa cadernetinha lá. E a primeira imputação diz que as notas de Adão foram colocadas nas nossas cadernetas. E as notas de Adão são todas 0. Falhou em tudo. Aí, se você chegar no fim da sua vida com essa cadernetinha, entregando ela a Deus, você vai ser reprovado, não vai passar de ano. Aí acontece a segunda imputação. A segunda imputação é que os nossos pecados foram imputados em Cristo. Lembra do texto? Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós. Então, Cristo se faz pecado por nós, Ele recebe o preço do nosso pecado. Ele ali na cruz, moído, esmagado pelo próprio Pai, a ira de Deus Pai é derramada sobre ele, e ele recebe todas as nossas notas vermelhas, as notas de Adão que estavam em nossa caderneta. Então ele tira da caderneta as notas vermelhas, e a sua caderneta fica assim, ó, sem nenhuma nota vermelha. Que beleza, não? Mas, se você chegar no fim do ano também, com uma caderneta em branco, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado. Porque precisa de nota. Você tem que ter nota. Você pode faltar o ano inteiro, não ter uma nota vermelha, e já o Felipe o ano inteiro ter todas as notas vermelhas, os dois vão ser reprovados. Não vai adiantar em nada. O que é preciso ter? Notas. Aí acontece a terceira imputação. A terceira imputação é a justiça de Cristo que é imputada em nós. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que em Deus fôssemos feitos a justiça de Deus. A justiça de Deus é imputada em nós mediante Cristo Jesus. Ou seja, as notas do nosso Senhor Jesus é imputada nas nossas cadernetas. Aí você chega no fim da sua vida, entrega a sua caderneta para Deus, Deus olha, 10. Você é aprovado, passou de ano. Mas por quê? Porque são suas notas? Você cooperou com essas notas aqui? As suas notas eram as notas de Adão.
não são suas notas, não são os seus méritos, não é a sua força, não é o seu braço, é a justiça de Cristo que nos garante diante do nosso Deus. Na época de Lutero, havia o conceito de venda de indulgências. Indulgências era um documento que era vendido pelo Papa, e esse documento, ele custava muito caro, era um documento que garantia a salvação das pessoas. A indulgência não foi inventada naqueles dias, ela já é muito antiga, ela já existia anos antes. Só que ela não era muito popular. Nos dias de Lutero, ela se tornou popular porque o Papa Leão X estava investindo na Basílica de São Pedro, e ele precisava de muito dinheiro, porque aquilo lá é muito caro. Então, ele estimulou a venda de indulgências para arrecadação de fundos para a construção dessa basílica. E as indulgências, então, começaram a ser vendidas, e surgiu um homem que foi até tema de debate com Lutero, chamado Johann Tetzel, um grande vendedor de indulgências, e esse vendedor de indulgências, ele cantava até uma musiquinha assim, dizendo que a moeda ao fundo do cofre tilintar, a alma do purgatório vai saltar. Quando a moeda no fundo do cofre tilintar, a alma do purgatório vai saltar. Né? E ele fazia aqueles dramas, era um bom vendedor ele, né? Ele fazia drama dizendo, olha, essa noite eu escutei um homem gritando, por favor, me tire, será que não é seu pai? Então quem tinha pai morto ficava desesperado, sacava o dinheiro, pagava, e ele conseguiu arrecadar muito dinheiro. E Lutero ficou revoltado com ele, foi até o Papa Leão X achar que ia resolver o problema, mas Leão X estava envolvido até os dentes, né? É que nem se reclamar de corrupção lá para o PT, não faz sentido, estava até os dentes envolvido nisso aqui. Então, Lutero ficou revoltado e grande parte da sua tese se deu por causa disso. Veja algumas teses que Lutero escreveu relacionadas a esse episódio. 21, tese 21. Assim, essas pregações de indulgências estão em erro quando dizem que uma pessoa é absolvida de cada pena e salva pelas indulgências papais. 27. Prega apenas doutrinas humanas. Quem diz que tão logo o dinheiro tilinte no cofre, a alma voa do purgatório. Isso aqui é uma direta ao Tetzel. 32. Os que creem que podem estar certos de sua salvação só porque possuem cartas de indulgência serão eternamente condenados juntamente com os seus pregadores. 36. Todo cristão realmente arrependido tem o direito à plena remissão da pena e culpa, mesmo sem a carta de indulgência. Então Lutero ele escreveu a respeito disso porque o que estava em jogo aqui era a questão da doutrina da salvação. A salvação era agora mediante a compra de um documento, de um papel. Você acredita que essa questão de compra de salvação era um problema exclusivo daquela época? Você acredita que muitas igrejas evangélicas hoje também não vendem salvação? Se você observar, se você ligar a sua televisão de madrugada, assistir um programa aí da Igreja Universal, você vai descobrir ali que é possível você comprar um terreno no céu. Isso apareceu recente esses dias nas redes sociais. A Igreja Universal vendendo terrenos nos céus. E o que dizer de muitos pastores que fazem chantagens com relação ao dízimo? Já ouviu? A pessoa lê lá Malaquias 3:10 e tal, no que me roubais? Vocês estão me roubando nos dízimos, etc e tal. Aí o cidadão abre lá em Apocalipse e ficarão de fora os ladrões, está vendo? Se você não der o dízimo, você vai para o inferno, porque você é ladrão. E bota esse medo, essa chantagem nas pessoas, e as pessoas então acabam contribuindo com a razão equivocada, no intuito de garantir a sua salvação. Eu já contribuí assim. Sabe o que eu contribuí no passado? Medo de ir para o inferno, medo devorador, entre outras coisas, medo de ir para o inferno, porque eu não queria ser um ladrão, porque a Bíblia diz que os ladrões ficarão de fora. Falei, eu não vou roubar o Senhor. Era uma forma de garantir a minha salvação. Qual era a forma que eu tinha? Colocando dinheirinho no meu envelope, meus 10%, devolvendo ali, para não roubar o Senhor. De certa forma, acaba sendo uma indulgência. Você está comprando, ou seja, está se livrando do inferno por depositar o seu dinheiro. Não é essas as razões pela qual nós contribuímos, e certamente os irmãos conhecem a razão. Você contribui não para que você seja salvo.
mas você contribui porque você já foi salvo. Essa é a diferença. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala que a razão pela qual eles contribuem, eles devem contribuir, é porque eles foram alcançados pela graça de Cristo. O contexto também de Lutero defendia a ideia da soteria eclesiástica. O que é isso? Soteria exclusiva. A salvação só é mediante a Igreja Católica. Se você conversar com um católico hoje e você perguntar se há salvação fora da Igreja Católica, você vai, se ele for um cara que estuda, ele vai ficar meio embananado para responder, porque ele só pode dizer que há salvação dentro da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não havia salvação. Agora se coloca no lugar de Lutero. Só existia aquele sistema e dizia que esse sistema garantia a salvação. Agora ele está prestes a ser excomungado dessa igreja que aparentemente lhe garantia salvação. Lutero aprendeu que não era as paredes, não era o sistema, não era aquela igreja que lhe garantia a salvação. Ele aprendeu que a justiça está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de soteria exclusiva também é um problema dos dias de hoje. Se você perguntar para alguns evangélicos o que é preciso fazer para ser salvo, as pessoas dizem, procure uma igreja evangélica. Para você ser salvo, tem que fazer parte de uma igreja evangélica, como se a igreja evangélica pudesse te salvar. Meus irmãos, não foi a igreja evangélica que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é o quê? Ela é o ajuntamento de pessoas que foram salvas, compradas pelo sangue de Jesus. Por isso nós nos reunimos aqui. Nós não nos reunimos aqui para ser salvo. Nós nos reunimos aqui porque nós somos salvos e nos reunimos para cultuar e adorar aquele Deus da cruz que derramou o seu sangue para nos salvar. Então, vir aqui não lhe garante salvação. Trazer seu dinheiro aqui não lhe garante salvação. O que lhe garante salvação é se você está crendo no Cristo ressurreto. E havia, na época de Lutero, uma pluralidade de mediadores, muitos mediadores. Os católicos usam outras palavras aqui para dizer que Maria, por exemplo, não é mediadora. Eles tentam maquiar isso, mas nós sabemos que os santos, eles funcionam sim como um mediador. E quando eu era criança, eu lembro que eu via um adesivo nos carros lá em Taubaté, talvez vocês tenham visto também um adesivo. O adesivo é isso aqui, ó. Pede à mãe que o filho atende. Já viram isso aqui? Não? Já, alguns viram. Pede à mãe que o filho atende. Isso aqui não é uma mediação? Maria está entre nós e o filho. Para você receber algo do filho, você tem que pedir a quem? A mãe. Onde já se viu isso? Maria, então, sim, é posta como uma medianeira entre o filho e nós. Nós não precisamos de Maria. Maria não morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. O sacrifício perfeito foi feito através de Jesus. O contexto de Lutero era um contexto de muitos mediadores. Então, toda a problemática que gerou os solos cristos girava em torno da questão da salvação. Como o homem pode ser salvo? Era essa a grande questão naqueles dias, essa era a grande questão na mente de Lutero. Se as minhas obras não são suficientes, se tudo o que eu fiz até agora não adiantou, se eu não me sinto em paz com as minhas obras, se eu me sinto acusado, como eu posso ser salvo? E Lutero, depois que ele entendeu essa questão da justiça mediante a fé, lendo Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, aí, depois de afixar as suas 95 teses e acontecer todo aquele problema que você conhece, aquela briga toda, ele sendo convidado a se retratar, e no dia 25 de abril de 1518, Lutero, então, ou seja, 6 meses depois que ele colocou as suas 95 teses, Lutero, então, em Heidelberg, ele faz um debate. Heidelberg, ele faz esse debate, e esse debate era exatamente a respeito desse assunto. E nesse debate foi tratado a respeito da teologia da cruz versus a teologia da glória. Então Lutero colocou as duas teologias, da cruz e da glória, e começou a mostrar que a teologia da cruz era a teologia bíblica que deveria ser buscada, e que a teologia da glória é a teologia ensinada pela Igreja Católica e que deve ser rejeitada. Então, a teologia da glória, ela apresentava 3 caminhos a ser seguido.
E esse caminho, a teologia da glória, Lutero apresenta esses 3 caminhos, e para ilustrar o que cada teologia representa, ele usou 2 analogias que vai aparecer aí para vocês. A teologia da glória, para vocês entenderem o que é a teologia da glória, ele representou ela através da Torre de Babel. Por quê? O que é a teologia da glória? A teologia da glória é aquela teologia que busca alcançar a Deus mediante as suas obras, mediante a sua força, mediante o seu próprio braço. E o que aconteceu em Torre de Babel, na Torre de Babel? Os homens construíram uma torre com o seu próprio braço, com a sua própria força, construíram aquela escada, aquele zigurate, a fim de chegar aos céus. E o que aconteceu? Consequência? Bagunça, desordem, grande confusão, não alcançaram os seus objetivos. Por quê? Porque os homens construíram com seus próprios braços. E a teologia da cruz, ela é representada naquela escada em Betel, onde Deus constrói a escada e desce até Jacó. Então a teologia da cruz, ela é representada por essa outra escada, uma escada que agora Deus, o próprio Deus, constrói essa escada e desce até o homem. Então, Lutero usou essas 2 analogias para representar as 2 teologias que existiam naquele tempo. A teologia católica da glória, que ela trilhava por 3 caminhos, uma era a especulação, o outro era as boas obras e o outro era o misticismo. Tudo isso aqui muito comum nas igrejas evangélicas hoje. E outro caminho era a teologia da cruz, da qual o próprio Deus realiza, o próprio Deus constrói, o próprio Deus se preocupa em ir até o homem. Então, nesse debate ficou bem definido o solos Christus pela primeira vez. A doutrina solos Christus aqui, ela foi, o conceito pelo menos, foi fixado aqui nesse debate 6 meses depois, com a ideia de combater a salvação por meio das obras defendida pelo catolicismo romano. De defender a ideia de que você precisa da filosofia para você entender a Bíblia, você precisa de Aristóteles, Platão, a ideia de que você precisa do misticismo, de algo místico para você entender a Bíblia. Tudo isso foi refutado aqui. Lutero e aqueles homens que participaram desse debate, até Martin Bucer começou a ser um seguidor de Lutero. Nesse dia, eles entenderam que a teologia da cruz é aquela teologia que deve ser prezada pela genuína igreja cristã, porque é a teologia que aponta para o Deus da cruz, o Deus que morreu naquela cruz por nós. Por que solos Christus? Porque somente Jesus Cristo pode nos salvar. Porque não há outro meio, porque não há outros mediadores, porque não há obras, porque não há religião que pode nos salvar. Porque nós afirmamos aqui solos Christus. Porque nós aprendemos pela teologia e pelas Sagradas Escrituras que para ser o nosso Redentor tinha que possuir 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Qualquer um que não possuísse essa natureza humana e divina não seria apto para pagar a pena dos nossos pecados. O nosso Redentor, ele tinha que possuir essas 2 naturezas. E às vezes, se você perguntar para algumas pessoas aí a respeito de Jesus, você vai descobrir que a maioria dos ditos evangélicos hoje não sabem que Jesus é divino. Quando estava no Brasil, muito tempo atrás, eu mais um amigo, nós elaboramos um projeto de escola bíblica dominical da qual gostaríamos de fazer parte. Nós estávamos insatisfeitos com a escola bíblica dominical, nós íamos lá, o que nós ouvíamos era como procurar um emprego, como fazer uma entrevista, era isso que eu ouvia na escola bíblica dominical. Eu falei, não, eu não quero ouvir isso. Eu quero aprender a Bíblia, quero aprender sobre Jesus, eu quero aprender sobre Deus. Então, eu mais um amigo fizemos um projeto de escola bíblica dominical. Apresentamos ao pastor, fomos reprovados, né? Não levaram muito a sério a gente nunca é levado a sério, né? Nunca me levam a sério aqui. Aí o que eu fiz? Eu e esse amigo, nós elaboramos um questionário com umas 40, 50 perguntas, eu não lembro exatamente quanto, com perguntas básicas a respeito da fé cristã. Jesus, sua divindade, sobre o Espírito Santo, sobre Deus Pai. Meus irmãos, quando nós chegamos nas questões relacionadas a Jesus,
mais de 70% da igreja não sabia que Jesus era Deus. Essa é uma igreja que não precisava de escola bíblica dominical. Não precisava de uma escola daquela. Nós precisamos aprender que o nosso Redentor é humano e divino, e por causa dessas duas naturezas nele, ele é perfeito na sua substituição relacionado a nós. Por que ele tinha que ser humano e divino? Por que nosso Redentor não podia ser um anjo? Por que nosso Redentor não podia ser um profeta, não podia ser algum homem qualquer? Por que não podia ser Moisés, Abraão? Por que não podia ser outras pessoas? Ou até mesmo anjos? Porque ele tinha que ser humano e divino. Primeiro, ele tinha que ser humano e divino, porque para nos substituir naquilo que fomos incapazes de fazer. Você e eu, como homens, como seres humanos, fomos incapazes de obedecer à lei santa de Deus. Ou seja, nós quebramos, sabe o quanto da lei que nós quebramos? Toda a lei de Deus. Eu e você, nós quebramos toda a lei de Deus. Isso está escrito em Tiago. Quem tropeça em um item da lei é responsável por quebrar toda a lei. Então, se você é alguém que quebrou a lei um dia, um item, você quebrou toda a lei de Deus, porque não se tratam de leis de Deus. Todo aquele conjunto de leis que foram dadas se resume na única e exclusiva lei de Deus. E Deus, que é santo, exige obediência perfeita. E ninguém aqui foi capaz de obedecer essa lei perfeitamente. Então Jesus vem em forma humana, vem como homem aqui à terra, assumindo a nossa natureza, assumindo aquilo que nós somos para obedecer a Deus naquilo que você foi incapaz de obedecer. Gregório de Nissa diz que o que não foi assumido pelo verbo não foi redimido. Então ele assumiu aquilo que somos para redimir aquilo que somos. Somos pecadores, ele assumiu a nossa natureza. E aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que em Deus fôssemos feito justiça de Deus. Então ele obedece a Deus perfeitamente, cumpre toda a lei no nosso lugar, e agora nós que temos Cristo como nosso representante, nós podemos chegar diante de Deus, e Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha para nós vendo pessoas que cumprem perfeitamente a sua lei. Por isso você pode orar diante de Deus, você não é mais um transgressor da lei, você não é mais culpado de transgredir a lei. Por quê? Porque Cristo representa você e cumpre no seu lugar. E por que Ele tinha que ser divino? Por que tinha que ser Deus? Para nos substituir, pagando o preço da nossa desobediência à lei santa de Deus. Nós desobedecemos à lei santa de Deus. Ainda que tenhamos um representante agora lá, que veio à terra, que se humilhou, que obedeceu à lei no nosso lugar, agora nós já não somos mais condenados pela desobediência a essa lei, nós somos apresentados como obedientes, mas o fato é que quando nós pisamos aqui nessa terra, nós de fato transgredimos a lei, e a transgressão da lei, ela exige uma pena, e nós não temos condições de pagar essa pena. Por quê? Porque a nossa ofensa, ela tem que ser medida de acordo com aquele que foi ofendido. Se você chegasse, né, se o Rafael chegasse, desse um tapão na cara do Paulão, o que ia acontecer? Nada, o Paulão ia desmaiar, tal, depois ele ia acordar, ele ia perdoar, porque ele é cristão, ele ia dar outra face, né, não, Paulão? Tá tudo tranquilo, não ia acontecer nada, o Rafael nem ia preso, nada, ia ficar aqui entre nós, tá? Não ia acontecer nada. E se o Rafael chegasse no Donald Trump, com a mesma força, com a mesma mão, a mão dele, né, a raquete, com a mesma mão, com o mesmo impacto, e sentasse um tapa na cara do Donald Trump, o que vocês acham que ia acontecer com o Rafael? Já era. Não haveria mais Rafael. Mas por que, meus irmãos? A mesma força, a mesma mão, o mesmo impacto, o mesmo dano. Por que não aconteceu nada com o Paulão? Quando ele bateu no Paulão? Porque a gravidade da ofensa do Rafael é medida com relação àquele a quem ele ofendeu. Quem é o Paulão? Quem é o Donald Trump? É o presidente dos Estados Unidos. A nossa ofensa não foi contra homens. A nossa ofensa foi contra um Deus santo, um Deus eterno. Então, o valor da sua dívida diante de Deus, sabe quanto é? Um valor eterno. Alguém consegue pagar esse valor? Nenhum anjo é capaz de pagar esse valor.
nenhum ser humano, nenhum profeta, ninguém pode pagar, porque a nossa dívida é uma dívida eterna. Aquela música que nós cantamos, nós às vezes cantamos aqui, nossa dívida era eterna, como poderia eu pagar? Nós não podemos pagar. O valor da nossa dívida é do valor daquele que foi ofendido. Um outro exemplo, se você estivesse atravessando a sua rua aí a 100 km por hora, Rogério que gosta de correr bastante, a 100 km por hora e de repente Rogério batesse no Fiat 147, desse perda total. Vai ter que pagar um Fiat 147. Quanto que vale isso aqui em ienes? Uns 10 mil tá de bom tamanho, né? Vai lá, um dia de trabalho, ele saca o seu dinheiro e paga ali na hora, ele não deve mais nada a ninguém. Mas, e se o Rogério, na mesma velocidade, no mesmo impacto, desse um PT numa Enzo Ferrari? Acho que ele ia trabalhar a vida inteira como escravo no Japão, ele não ia conseguir pagar uma Enzo Ferrari. Mas, irmãos, o mesmo impacto, a mesma força, a mesma violência. E por que os valores são distintos? Porque o valor da ofensa é medido pelo valor daquele que foi ofendido. Os nossos pecados, eles são uma ofensa direta a um Deus eterno, santo e justo. E o valor da moeda é eterno, santo e justo. Alguém tem essa moeda aí no banco? Alguém consegue se apresentar diante de Deus? Deixa que eu pago, eu sou santo, eterno e justo. Alguém que é? Você conhece algum anjo que é eterno, santo e justo como Deus é? Ninguém. Por isso John Piper sabiamente escreveu aquele livro chamado Deus é o Evangelho. Porque o próprio Deus desce à terra. A boa notícia é a boa notícia do Deus que desce à terra para pagar por esse preço. Por isso ele tem que ser eterno. Por isso tem que ser Deus que tem que morrer naquela cruz. Não pode ser um homem. Por isso Jesus tem que ter essas duas naturezas, a humana e a divina, para poder nos representar na lei quebrada por nós e para poder pagar o preço da lei quebrada por nós. Por isso, o seu Redentor, ele é humano e divino. Eu quero falar um pouquinho sobre os ofícios de Cristo, que foi algo que foi resgatado também pelos reformadores. Eles resgataram isso dos escritos de Eusébio de Cesareia, do quarto século. Quando nós falamos da reforma protestante, nós não estamos falando que uma nova religião surgiu no século XVI. Por isso nós chamamos de reforma. Já existiam as estruturas, já existia o prédio, estava em pedaços, estava caindo aos pedaços, precisava ser restaurado. E a reforma, então, é um retorno àquilo que havia sido perdido. Então, lá no quarto século, já, Eusébio de Cesareia, ele já propôs a ideia de pensar em Cristo como profeta, sacerdote e rei, mas isso tinha sido abandonado pela Igreja Católica. O profeta já era a Igreja Católica, o sacerdote e o rei já era o Papa, já não era mais Cristo. Cristo já foi destronado de tudo isso aqui. Então, os reformadores, quando eles perceberam que a salvação era mediante Cristo e que Cristo é suficiente para tudo, então eles repensaram a respeito dos ofícios de Cristo e trouxeram de volta essas doutrinas. Então Cristo ele é apresentado como que tendo 3 ofícios. E o primeiro ofício que o nosso Senhor Jesus Cristo tem é o ofício de profeta. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu esse ofício de profeta. Se nós observarmos a Confissão Batista de Londres, que é uma confissão que nós subscrevemos, ela diz o seguinte: Cristo e somente Cristo está apto a ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja. Então ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja. Quando nós lemos Deuteronômio 18, versículo 15, nós lemos que o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então já havia uma profecia dizendo que Deus iria suscitar um profeta, alguém que deveria ser ouvido. Quando nós lemos Mateus 17, versículo 5, diz o seguinte: falava ainda quando uma nuvem os envolveu, eis que vindo das nuvens uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Qual que era a função do profeta? O profeta era aquele que representava a Deus diante do povo. Ele falava em nome de Deus. Ele trazia instruções a respeito de Deus para o povo.
Ele era então o representante de Deus para o povo. Assim diz o Senhor. O Senhor manda dizer que você deve fazer assim, assim, vocês passarão por cativeiros, etc e tal. E Deus vai dando através das suas palavras instruções através dos profetas. E a Bíblia nos diz que quando esse descendente aqui, esse for suscitado, esse profeta diante do povo, todos devem ouvi-lo, porque esse é o verdadeiro profeta de Deus, aquele que realmente representa a Deus. Então Jesus, como o profeta, ele é o representante de Deus aqui na terra. Ele é o próprio Deus aqui na terra. Tá? Então nós temos várias profecias a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo em todas as Sagradas Escrituras, e essa daqui é mais uma profecia a respeito dele. Então ele é aquele representante de Deus aqui na terra, aquele que fala em nome de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus falando com as pessoas. Há um outro ofício que também é atribuído à pessoa de Jesus, é o ofício de sacerdote. Se o profeta é aquele que representa a Deus aqui na terra, o sacerdote ele representa o povo lá no céu. Ele apresenta o povo diante de Deus. O sacerdote é aquele que prepara os sacrifícios, é aquele que faz os holocaustos, os sacrifícios de expiação pelo pecado dos povos, é ele que faz as suas orações diante do altar, de incenso. Então o sacerdote é aquele que vai representar o povo diante de Deus. Sendo assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. A Confissão Batista de Londres, de 1689, diz também: por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição dos nossos melhores serviços, precisamos de seu ofício sacerdotal para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. O texto que nós lemos fala de sermos aceitos por Deus. E para sermos aceitos por Deus, nós precisamos de um sacerdote, um sumo sacerdote, nos representando diante de Deus. A salvação, ela está somente em Jesus Cristo, porque há duas condições, como eu já disse, que nós não temos condições de cumpri-la. Não importa o quanto nos esforcemos, nós nunca poderemos satisfazer essas duas condições que são exigidas de nós. A primeira condição, como vocês já viram, é satisfazer a justiça de Deus pela obediência à lei. Nenhum de nós é capaz de obedecer plena e perfeitamente. A segunda é pagar o preço pelos nossos pecados, que também somos incapazes de fazer. Então nós não somos e não podemos cumprir nenhuma dessas duas condições. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu as duas condições aqui na terra. Por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Foi o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 19. Por meio da obediência de um só homem, Cristo obedeceu e por causa disso, nós nos tornamos justos. Romanos 5,10 diz: nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, diante da morte do seu Filho, nós que éramos inimigos, fomos reconciliados com o nosso Deus. Não há outra maneira de nós entrarmos na presença de Deus. Não tem outra forma. A sua religiosidade, a sua suposta santidade, a sua suposta obra, a parte de Cristo, você não pode chegar diante de Deus. Você precisa de um sumo sacerdote que te represente, e esse sumo sacerdote está representado na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro ofício que nosso Senhor tem, que os reformadores buscaram e voltaram a atribuir, é o ofício de rei. Aquele que governa, aquele que comanda, aquele que soberanamente cuida de todos os detalhes. Ele é o rei sobre essa igreja. Ele é o rei sobre você, ele é o rei sobre a sua vida, ele é o rei eterno, governa todas as coisas. Então, os reformadores defenderam esses três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Como eu disse, esses ofícios foram usurpados da pessoa de Cristo. A Igreja Católica, naquela época, se autoproclamava o profeta. Para você entender o que a Bíblia diz, não tem como, é só passando pelos ensinos da Igreja Católica. O único sacerdote que a igreja tinha é representante, o pontífice, né? A ponte que liga o homem a Deus, o Papa. Não havia outro meio, você tinha que passar pelo Papa. E rei, a Igreja Católica nos dias de Lutero
ela era quem governava até mesmo sobre as nações. Ela tinha influência a ponto de governar. Então Jesus já não era nem profeta, nem sacerdote, nem rei. Jesus não era aquele que ensinava, não era aquele que instruía. Jesus não era aquele representante suficiente para salvar e tampouco aquele que governava sobre a igreja nos dias de Lutero. Será que é assim também nos nossos dias? Será que a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é ecoada por essa palavra, que é ecoado pela santa palavra de Deus, será que ela tem nos ensinado? Será que os registros que nós temos aqui na Bíblia, que são suficientes, como nós aprendemos no Solo Escritura, para nos guiar, para nos nortear, para nos ensinar, será que esse ofício tem sido valorizado por nós nos dias de hoje? Será que sim? Se nós temos dado valor devido à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós podemos dizer que sim, nós respeitamos o ofício do nosso Senhor Jesus Cristo como profeta. Se nós menosprezarmos, se nós não nos atentarmos aos seus ensinos, às suas instruções na tua palavra, nós estamos dizendo, assim como os católicos naquele dia, nós não precisamos de um profeta. Será que nos dias de hoje nós temos valorizado o ofício de sacerdote do nosso Senhor? Entendendo que Ele é o único representante diante de Deus capaz de nos representar? Se não, nós estamos dizendo que outras coisas são suficientes. Nossa obra, a nossa vida religiosa, a nossa prática de devoção, será que tudo isso aqui a gente faz para adquirir justiça diante de Deus? Se você acha que sim, você está menosprezando o sacerdote, porque nada do que você possa fazer a parte de Cristo será suficiente para que você chegue diante de Deus. E Deus, e Jesus como rei? Será que Ele tem sido o rei que governa a nossa vida? Será que você não tem, às vezes, abraçado uma certa linha teológica que tende a decretar coisas para Deus, a dar ordem para Deus, a determina que o Senhor faça isso? R.R. Soares disse que se você numa oração falar, Senhor, seja feita a tua vontade, a sua oração foi para o brejo. Você tem que determinar, você tem que exigir de Deus. Afinal de contas, quem é Deus aqui? Quem é o rei? Nós? Ele é o rei que governa sobre as nossas vidas. Tudo isso que nós vimos, todas essas verdades aqui, a respeito da doutrina da salvação, a respeito do mediador que nós temos perfeito, aquele Deus homem encarnado que pagou pelo preço, que nos representou como homem perfeito aqui na terra. De onde vem tudo isso? Se você observar o texto que nós lemos, um pouquinho antes no contexto vai estar falando a respeito da salvação. Até um pouquinho antes aquele versículo que você conhece, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está um pouquinho antes disso aqui. O contexto está falando da nossa reconciliação com Deus, e de repente o apóstolo Paulo fala, tudo isso provém de Deus. A doutrina da salvação, o plano de salvar a raça humana, a eficácia da salvação, vem de quem? Tudo isso provém de Deus. Primeira coisa que você tem que ter em mente, a sua salvação é obra de Deus. Você não tem cooperação com isso. No plano da salvação, da morte de Jesus Cristo, a única coisa que você entrou para cooperar foi com os seus pecados, que é por causa dele que Jesus teve que morrer. Fora os seus pecados, você não contribuiu com mais nada. Deus, Ele proveu todos os meios, Ele proveu o preço a pagar e para nos reconciliar. Então tudo isso provém de Deus. O que Ele fez? Que nos reconciliou consigo mesmo. Nós éramos inimigos dele. Ele, o próprio Deus, busca a reconciliação com Ele. Como que ele busca essa reconciliação? Qual é o meio aqui utilizado por Deus? Consigo mesmo por meio de Cristo. Existe outro meio? Existe outra forma? Solos Cristo. Ou seja, que Deus em Cristo, olha o que Deus estava fazendo em Cristo. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, irmãos, nós aqui hoje, como Igreja de Jesus, aqui no Japão, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo
por nosso intermédio, dizendo: por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Porque Deus, Ele tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tratou Jesus na cruz, aquele que não cometeu nenhum pecado. Deus o puniu como se ele tivesse cometido todos os pecados, para que eu e você, que cometemos todos os pecados, pudéssemos ser tratados por Deus como se não tivéssemos cometido nenhum pecado. Quando você chega diante de Deus, redimido, lavado, purificado pelo sangue de Cristo, o sangue que Ele comprou, a sua vida, quando você chega diante de Deus assim, como diante desse sacerdote que te leva até Deus, quando você chega assim, Deus ouve a sua oração, Deus fala com você, Deus te trata como um filho, Deus já não te trata mais como inimigo. Por quê? Não porque Ele é bonzinho e não tratou e esqueceu os seus pecados. Deus puniu cada um dos seus pecados, cada um dos meus pecados, cada um dos pecados que você já cometeu e que você vai cometer, todos esses pecados, Deus puniu na pessoa do seu filho. Em Isaías 53, nós lemos que foi do agrado do Senhor moer o seu próprio filho naquela cruz. Portanto, eu quero terminar lendo Romanos capítulo 3, 24 e 26. Se você quiser ler comigo, eu não coloquei aqui. Romanos 3, 24 e 26. Preste atenção nos termos que aparecem aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sendo justificados gratuitamente. A justificação é de graça, é pela graça. Vocês aprenderam isso semana passada. Vocês aprenderam com o Carlos a justificação e a graça. Por meio da redenção que há em Cristo. Então nós temos gratuitamente a justificação por meio da graça, por meio daquele favor não merecido, por meio da redenção. O conceito de redenção é aquele conceito de compra de escravo, então nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Isso faz lembrar aquele conceito de sacrifícios no Antigo Testamento, em que o sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório, que era o local onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada no Antigo Testamento. Então Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. E a fé que também é um dom de Deus, segundo Efésios 2:8. Pelo seu sangue, demonstrando o quê? A sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por ter enviado Jesus Cristo. O nosso culto, a nossa vida, a nossa devoção, ela tem que ser centrada na cruz de Cristo. Se você talvez é cristão há muito tempo, talvez você já ouviu alguém dizer o seguinte, que Jesus, quando Ele morreu na cruz, Satanás comemorou. Satanás ficou vitorioso porque ele venceu Jesus. E Jesus, quando ressuscitou, aí sim Jesus venceu Satanás. Lê do engano. Em Colossenses, a Bíblia nos mostra que Jesus triunfou sobre o mal. Sabe onde? Na cruz.
A cruz de Cristo, ela é o ápice da história da humanidade. Sabe quando você está assistindo um filme, uma coisa assim, de repente tem uma parte do filme que é o ápice para você entender todo o filme, que você perder aquilo ali, você não vai entender mais nada? A cruz de Cristo se encontra ali. A história da humanidade é apontada para a cruz de Cristo. Sem a compreensão do Deus da cruz, não há compreensão do Evangelho. Quando eu estava numa igreja no Brasil, a primeira vez que eu fui pregar, eu contei uma historinha lá, e antes de contar eu pedi autorização para o pastor de lá, e ele autorizou. A historinha dizia o seguinte, presta atenção na historinha, e eu vou encerrar. Deus fez uma reunião no céu, convocou os anjos ali, estava Jesus na mesa, sentado, tal, e Deus viu que a humanidade estava terrível, tudo balela, tá? Antes que você já taque pedra daí. Tá? E de repente Deus, preocupado com a humanidade que estava perdida, que não tinha mais solução, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, convoca o concílio, faz uma reunião com eles ali, e Deus chega à solução de que tem que enviar alguém para morrer. Aí Deus fala, não, alguém tem que descer lá, resolver o problema, pagar pelos pecados, tal. Aí Miguel já dá uma disfarçada, o outro anjo já sai, começa a subiar igual antes, assim e tal. E cada um disfarçando para um lado para o outro, tal, né? Um no iPhone, assim e tal. Na época não tinha iPhone na ilustração. Aí, de repente, Jesus pega e fala, eu vou. Aí Deus começa, não, você não pode, você é meu único filho, como é que eu vou te enviar, tal, não, tem que ter uma solução, e tal, e Jesus, não, eu vou por amor a eles, e não sei o quê, e começou a debater com o pai, e o pai, então, muito triste, fala, tudo bem, não tem jeito, ninguém quer ir, aí Jesus foi. Eu contei isso num púlpito, tá? Vergonha alheia, né? Meu primeiro sermão, né? Devia ter parado naquela época, né? Meus irmãos, o que está de errado nessa história? O nosso Senhor Jesus, Ele não é o segundo plano de Deus, Ele não é aquilo, não tem o que fazer, vamos resolver dessa forma. Ele é o plano primário de Deus. A Bíblia descreve lá em Apocalipse 12 que Jesus é o Cordeiro morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa, Deus não entrou em desespero. E agora, o que eu vou fazer? A Bíblia já fala que o Cordeiro estava morto antes mesmo da fundação do mundo. Antes de Adão pecar naquele jardim, antes de desobedecer a Deus, o Cordeiro já estava morto no plano eterno de Deus. Deus não foi pego de surpresa, porque Ele é Rei soberano e conhece todas as coisas. Ele conhece tudo o que se passa, Ele é quem escreve a nossa história. Então Jesus, Ele é o personagem central de toda a história. E agora, nós temos acesso, se nós lermos Hebreus 19, a Bíblia fala que agora nós temos livre acesso ao Pai. Sabe por quê? Porque aquele véu que separava o homem de Deus no templo, que dava acesso ao Santo dos Santos, aquele véu foi rasgado. E agora, assim como os reformadores defendem o sacerdócio universal, nós podemos chegar diante do Deus Pai, orar e não sermos fulminados pelos nossos pecados. Nós podemos chegar diante de Deus Pai e pedir perdão pelos nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Por quê? Porque esses pecados, todos eles foram punidos na cruz de Jesus Cristo. Vamos orar, agradecendo a Deus?